Bom dia! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre abertura de CNPJ. CNPJ. O que é o CNPJ? CNPJ é o registro da empresa. Ao contrário do que muitos pensam, né, que é difícil, ou que é caro, ou que para atuar no ramo de comércio de roupa não precisa de CNPJ, precisa sim. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é uma advogada, especialista em direito empresarial, e ela vai desmistificar um pouquinho e dar um norte para vocês de o que vocês precisam fazer, né? Quais são os requisitos, o que vocês precisam ter em mente antes de abrir o CNPJ de vocês. Então, a Stephanie já entrou, eu vou fazer o convite para ela participar. Sté, você consegue mandar um convite aqui para mim, para participar, e eu aceito? Ops. Abertura de CNPJ. Agora sim tá certo. Fixar comentário. Para quem não sabe, se formou comigo em direito. Aliás, se formou 6 meses na frente de mim em direito, porque eu fiquei 6 meses para trás. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, Tudo bem? gente? Bom dia, muito prazer. Eu sou a Stephanie, sou amiga da Marcela, sou advogada e a gente vai bater um papo hoje sobre CNPJ e sobre as várias nuances aí de abrir uma empresa. É um prazer estar com E você aqui. Fiquei o muito prazer é feliz de meu. você aceitar o convite. É muito importante a gente transmitir um pouquinho de conhecimento para as pessoas ir desmistificando, né? É complicado abrir um CNPJ, é complexo. Não, existe passo a passo, existe metodologia, existe por onde começar. E quem quer começar precisa do quê? De orientação. Então, eu fico muito feliz de você aceitar esse convite e de vir dar essas orientações aqui hoje. Imagina, eu que estou muito feliz e muito honrada de poder participar um pouquinho aí desse curso, que vai ser tão legal. Bom, gente, vamos lá. Como tudo na vida que acho que a gente ouve por aí, cada caso é um caso, né? Então, é muito importante a gente entender que esse bate-papo aqui vai ser uma nuance geral. Então, mas você tem que entender o seu caso, quais são as suas intenções, se você tem um sócio ou não, se você tem condição financeira para gastar mais um pouquinho ou não, enfim. E para a gente começar bem do começo, que tem bastante gente que não sabe e não tem problema nenhum não saber, um CNPJ nada mais é do que a sua identificação na Receita Federal, tá? O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Igual você tem o seu CPF, existe um CNPJ, que ele identifica a persona da sua empresa, tá? Isso é muito importante a gente distinguir, que as pessoas fazem uma confusão, o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, o que... Enfim, quando você tendo uma empresa, se cria uma personalidade jurídica para essa empresa. E ela não se confunde com a sua pessoa física, tá? Então, tanto patrimônios, como bens, ativos e tudo mais, são coisas distintas. O que é da sua empresa, o que é da sua pessoa física, é da sua pessoa física. E qual que é a importância da gente ter um CNPJ? Muita gente me pergunta, mas eu preciso abrir um CNPJ? Já cansei de ouvir essa pergunta. Precisar na vida, não, você não precisa. Ninguém vai enfiar uma arma na sua cabeça, você pode atuar de forma irregular, ok. Só que o que vai acontecer? Com um CNPJ, obviamente, você passa uma credibilidade muito maior, né? Tanto para fornecedores e tudo mais. Mas o que eu vejo como principal ponto é você conseguir separar a sua pessoa da sua empresa, primeiro ponto, tanto de
fluxo de financeiro e tudo mais. E segunda coisa, acho que seria você conseguir, por exemplo, muita gente precisa de um crédito para começar. Você precisa pegar um empréstimo. E muitos bancos têm crédito facilitado para microempreendedor, para pequenos empreendedores. E você tendo um CNPJ, você já consegue isso com maior facilidade. Além de, claro, você conseguir emitir nota fiscal. Alguns fornecedores exigem a emissão de nota fiscal e é muito importante que você emita a nota fiscal por vários motivos. Um deles também é o crédito. Se você possivelmente precisar de um dinheiro mais para frente, um dos jeitos que você vai conseguir comprovar as suas entradas, o que você gerou para a sua empresa, é por meio das notas fiscais. Porque com elas você vai conseguir declarar imposto de renda. Enfim, é uma cadeia que uma coisa puxa a outra, tá? Entendendo um pouquinho isso, qual que é a importância, né? Até para... Aí já vou até pular uma coisa que eu ia falar mais para o final, mas você tem um CNPJ, você consegue criar a sua marca. O seu nome, a sua razão social, a sua identificação visual, para você poder fazer esse registro no INPI, eventualmente, ou não. O que é o Mas... INPI? Você pode explicar para quem não sabe? O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. É o órgão nacional que é responsável pelo registro de marcas do Brasil, tá? Então, toda vez que a gente cria uma marca, por exemplo, a Coca-Cola. Então, a Coca-Cola, ela tem um nome e uma identificação visual. Tem um registro de marca para isso, tá? Então, por exemplo, a NY986, você tem uma palavra escrita e tem uma imagem, uma figura. O logo, né? O logo, exatamente. Se faz um registro disso, para que ninguém consiga copiar isso eventualmente, tá? Mas a marca, é bom deixar claro também que a marca é diferente da razão social, né? Que é o nome empresarial. A razão social é uma coisa que é o nome da sua empresa. Quando você vai abrir essa empresa, você tem que fazer uma consulta para ver se já existe alguma outra empresa com o mesmo nome. E aonde que faz essa consulta? Um site? É o site da JUSESP, a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Ela é responsável pelos registros de todas as empresas. E lá de todos os estados? Não, de São Paulo, do Estado de São Paulo. Tá. Então, cada estado tem a sua junta. Exatamente. Cada estado tem a sua junta. Certo. É que eu tô muito acostumada a falar só aqui de São Paulo. Então, sim. Mas cada estado tem a sua. Hoje, acho que a grande maioria, assim, 80% já é tudo eletrônico, tudo automatizado. Então, é uma coisa bem fácil você fazer essa pesquisa de nome empresarial. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tô abrindo uma marca hoje. O que eu devo fazer, primeira coisa antes, é verificar se existe alguém já com o nome dessa marca. E aí, como eu moro no estado de São Paulo e minha empresa será no estado de São Paulo, eu vou entrar no site da Junta Comercial do estado de São Paulo e ali naquele site eu vou conseguir fazer uma pesquisa por nome, é isso? É isso. Você pesquisa a razão social, se existe alguma empresa com aquele nome. Certo. Só que isso, eu pulei um pouquinho quando eu comecei a falar de marca, eu vou voltar um pouco para as pessoas entenderem. Porque vamos começar um pouco de trás, tá? Falando sobre os tipos de empresa. Existem alguns tipos de empresa, vários, mas eu vou passar rapidamente pelos principais que são mais utilizados hoje em dia e principalmente para quem está começando. A MEI, que todo mundo acho que conhece, que é o microempreendedor individual. Ele não tem, por exemplo, uma razão social. Então, isso não se aplicaria para o caso da MEI. Quando você vai abrir uma MEI, a razão social da MEI é o seu nome seguido do seu CPF. Tá? Entendi. Porque entende-se que a pessoa física e jurídica é um pouco que a mesma coisa. Tá? Então, isso não se aplica para a MEI, por exemplo. Essa questão da razão social. A MEI, ela é muito interessante porque a maioria das pessoas consegue abrir ela sozinha, tá? Você consegue abrir um CNPJ de uma MEI muito fácil pelo site do microempreendedor individual. Você coloca no Google, você vai ver lá, tem todo passo a passo.
você abre muito fácil. Só precisa se atentar, porque tem as guias que são... o único recolhimento da MEI, você não emite, não recolhe imposto na hora de emitir a nota. O único recolhimento que tem é uma taxa mensal, uma guia mensal no valor de 60, acho que está R$ 60, se eu não me engano. Tá? Tá. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo tem várias... ela é um pouco engessada, né? Porque, por exemplo, ela permite um faturamento de R$ 81.000 no ano. Então, isso é bem relativamente baixo, né? Se você for parar para pensar. Então, você tem aquele teto. E você só pode ter um funcionário, tá? Pela MEI. Então, se a sua Um intenção... funcionário registrado. Isso, Porque, por registrado. exemplo, nada me impede de ser uma MEI e ter estagiário, ter menor aprendiz, mas CLT, né, no regime de carteira assinada, eu só posso ter um, é isso? Isso. Tá. E Isso. R$ 81.000 dividido por 12, eu ia fazer o cálculo aqui, mais ou menos, é um faturamento de quanto por mês? Um pouquinho mais de Deixa eu ver, fazer a conta aqui também, que eu oitenta não e sei. um mil dividido por 12. Estou fazendo aqui porque, sabe, matemática não é meu forte. 6,7. É um faturamento de 6.750 por mês, uma média, né? Uma média. Tá. E o que mais que eu anotei aqui como sendo os pontos negativos, só para não esquecer de... Ah, tá. De falar de nada. E tem uma última observação da MEI, duas, na verdade. Quando você faz esse cadastro no portal do microempreendedor individual, e a sua intenção é abrir a MEI para emitir nota fiscal, que eu espero que seja, você também tem que fazer um segundo passo do cadastro, que é cadastrar essa MEI na prefeitura do seu município. Isso é muito particular de cada prefeitura, mas aqui em São Paulo eu sei que é tudo também online. Você faz esse cadastro, gera uma senha web e aí a sua empresa está apta para emitir nota fiscal certinho, tá? Isso só um parênteses, às vezes fica um pouco confuso para quem é muito leigo, né? Tem muitos contadores que fazem a abertura de MEI ou eventualmente até advogados, mas eu acho que por ser MEI nem entra muito, nem precisa, né? Muito de advogado, por um preço bem acessível, tá? Eu mesma tenho parceria com alguns contadores que se faz abertura de MEI por um preço bem ok. Então, você vai lá, paga para ele deixa o seu CNPJ emitindo nota certinho e pronto. Às vezes é um dinheiro bem gasto que evita uma dor de cabeça e é um valor bem ok, assim, não é nada de outro mundo. Sobre a MEI, eu acho que faltou falar sobre as atividades da MEI. Não são todas as atividades que são permitidas na MEI, tá? Tem algumas coisas que não são permitidas você ter MEI. Então, eu já dei uma pesquisada aqui. E no caso de confecção, existe uma atividade que se enquadraria, que está escrito como alfaiate. Acredito Tá. eu que se enquadra mais ou menos nas atividades, por exemplo, de alguém que vai ter uma confecção. Tá. Mas comércio de roupa é possível abrir como MEI? Comércio de roupa, compra e venda de roupa, eu não tenho certeza. Preciso até confirmar essa informação. Peraí. Tá, porque eu acredito que sim. A Esté Marques, ontem ela fez uma live aqui comigo, e se não me engano, a Esté lá em 2012, quando ela começou, ela abriu MEI, e ela atuou durante muitos anos, só que quando ela excedeu esse faturamento anual, né, de R$ 81.000, aí ela precisou mudar, precisou transformar. Então, como começa, dá para começar como MEI, mas a hora que excede o faturamento, Isso. existe. E como que é isso na Você... prática? Pode ser bem curta na sua resposta, de como que tem que fechar uma, abrir outra, tem como transformar, como que é? Não. Acabei só para responder. Acabei de olhar aqui, Tá. pode sim, comércio de De roupas, pode ser roupa. MEI sem problema nenhum. A transformação da empresa, ela pode ou não ser muito simples. O CNPJ se mantém, o que Tá. muda é o tipo jurídico daquela empresa, né? Então, ela vai deixar de ser uma MEI, ela vai passar ou para um empresário individual, ou para uma sociedade limitada unipessoal, ou uma sociedade limitada normal. Que a gente vai falar mais para baixo, né? Mais um pouquinho disso. Isso. Tá. Então, é legal a gente ter em mente, assim, se a sua intenção é fazer o seu negócio, óbvio que eu acho que é de todo mundo, é fazer o seu negócio ficar um pouco maior em pouco tempo,
talvez seja mais interessante você investir agora e abrir de uma forma um pouco mais robusta, digamos assim. Se você tiver um pouquinho mais de capital para investir. Porque, às vezes, essa transformação do CNPJ pode ser bastante complexa nas juntas, dependendo da junta comercial do seu estado. As juntas comerciais são bem chatinhas. Eu já passei por várias experiências de transformar CNPJ. E isso pode ser bem chato, tá? Tá. Então, aí a gente entra para os outros tipos de empresa, né? Que no caso, que são as empresas que permitem um faturamento maior. E eu vou falar das mais Das famosas, principais. das Uhum. principais. Isso. Vou passar aqui por cima sobre empresário individual. É um outro tipo de empresa, só que ele não é muito aconselhável hoje que se abra mais empresário individual, é uma coisa um pouco ultrapassada. Porque entende-se que o patrimônio da empresa se confunde com o patrimônio do sócio. Então, você não tem aquela proteção do que é patrimônio da empresa. Por exemplo, se eventualmente sua empresa vir a falir, os credores podem executar o seu patrimônio pessoal, porque entende-se que meio que é tudo uma coisa só, O tá? nome dessa empresa é empresa individual? Empresário individual. Tá. Hum. Beleza. Aí, a próxima, e a mais que eu O acho empresário que... individual, ele tem limite de faturamento? Desculpa te interromper. Desculpa. Não. Na verdade, assim, todas que eu vou falar agora, você só vai ter limite de faturamento com base na sua classificação tributária. Ou você vai Certo. ser ME, que é microempresa, e aí o faturamento vai ser de até 360 mil ao ano, ou Tá. você vai ser EPP, que é empresa de pequeno porte, que o seu faturamento pode ser de 3,6 milhões ao ano. Tá? Tá. Fora isso, aí o faturamento não tem limite, você não entra em nenhuma dessas duas categorias, que essas duas categorias entende-se que você tem alguns benefícios de tributação, né? Que são empresas menores, portanto não recolhem determinados impostos, etc. Tá. Então, aqui eu fiz a conta rápido, 360 mil de faturamento anual, dá mais ou menos 30 mil reais por mês, né? De faturamento. Lembrando que é faturamento bruto, né? Isso, é faturamento. É o que você emitiu de nota, não é lucro, é faturamento, tá? Certo. Então, envolve também custos. Sim. Ok, aí a próxima empresa que eu acho que seria mais indicada em muitos casos, por exemplo, tudo que a gente falou até agora é para pessoa que não tem sócio, tá? Pessoa que está começando sozinha e ela não tem sócio. Agora a gente entra na sociedade limitada, tá? A sociedade limitada ela pode ser tanto unipessoal, isso é uma coisa recente, de acho que 2 anos para cá, que ela pode ter uma Unipessoal, né? sociedade Uma única pessoa, né? uma Pode única ser de um pessoa. único dono, ok. Sim. E isso cai por terra aquele conceito que a gente tinha de colocar lá um laranja com 0,1%, porque não podia ter empresa com um sócio só. Hoje já pode, tá? Antigamente, né, não podia ter empresa de um sócio só. Aí, Isso. eu não sei quantos anos, mas, por exemplo, a minha empresa ela é de 2014. E em 2014 já tinha a Eireli, que na época limitada não podia. E eu Não era sócia podia, sozinha, eu não queria ter nenhum sócio junto comigo. E aí o contador, ele me orientou, vamos abrir uma Eireli, já que você é sozinho. E aí depois, passou um pouquinho tempo, eu lembro dessa transformação na sociedade limitada, né? Que a limitada começou a poder um único sócio. Acho que faz coisa de 2 anos, assim. É uma Tá, é coisa bem super recente mesmo. recente. Tá. Então, a sociedade limitada, mesma coisa do faturamento que eu te expliquei agora. Se você pode ser ME ou EPP para ter alguns benefícios dentro daqueles faturamentos, ou não, se você tiver um faturamento absurdo, você não se classifica com nenhuma dessas duas categorias, tá? Ela não exige um capital social mínimo para ser constituída, diferente da Eireli, que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu só ver aqui. Ela precisa de um contrato social, tá? As outras duas não precisam de um contrato social. Essa aqui precisa de um contrato social. Então, pode ser que você gaste um pouquinho mais para abrir essa empresa, tá? Porque você vai precisar de um profissional te ajudando.
Tá. Muitas vezes, o que a grande maioria das pessoas faz é contratar um contador para abrir empresa. Contador, assim, sou parceira de vários contadores, eles são essenciais, eles realmente têm todas o caminho das pedras com relação à burocracia dos órgãos públicos, mas Tá. contador não é advogado. Então, assim, é Tá. muito importante você saber, principalmente se você tiver um sócio, não abra uma empresa só com contador fazendo seu contrato social. Tá. Porque o contador ele pode fazer o contrato social, Pode. mas o ideal é que ou um advogado faça, ou que pelo menos um advogado revise, é isso? Isso, isso. Tá, Principalmente se você tiver um sócio, porque é nesse documento que vão ter as regras do jogo, a grande maioria, tá. tá? Então, se você tem um sócio, são determinadas, por exemplo, matérias que vocês têm que aprovar juntos. A sociedade vai ser representada por quem? Em conjunto ou individualmente? Quando forem transações acima de, sei lá, 50 mil reais, os dois sócios têm que aprovar pequenos detalhes que no dia a dia vão fazer a diferença. Sim. E na prática, por exemplo, quando você for abrir uma conta num banco, pessoa jurídica, você tem que levar o contrato social da empresa. E lá vai estar Isso, dizendo, né, se você pode abrir uma conta em nome da empresa, se é você, se é seu sócio, quem tem poderes para isso. Então, como bem a Stephanie resumiu, o contrato social é as regras do jogo, né? Vamos dizer assim. isso mesmo. Beleza. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa que eu não falei sobre sociedade limitada. Não, acho que podemos falar de Acho que é e-commerce isso. já, que é o que a Tá. grande maioria daqui, pelo menos do meu público, está interessado em saber, porque nesse momento que a gente está passando de pandemia, eu estou vendo que as pessoas elas estão sendo obrigadas a migrar para o digital. Então, quem não está no Google, quem não tem site, quem não está no Instagram, geralmente eu viro uma empresa fantasma. Então, É, todo mundo está migrando e, consequentemente, o e-commerce, principalmente para quem trabalha com compra e venda, seja de produto ou serviço, as pessoas estão aderindo, né, o e-commerce, que é como se fosse uma vitrine de uma loja física que você passa na rua e vê, mas é uma loja virtual. Então, acho que a gente pode já abordar esse tema, que é um tema novo também. Acredito que as regulamentações devem ser novas. E eu tenho muito interesse também em saber sobre e-commerce. bom, acho que muita gente, a grande maioria das pessoas que tem e-commerce não se atentam a essas coisas e a informação assim tá aí para todo mundo. É claro que o ideal, o melhor dos cenários é você contratar um advogado para te ajudar. Isso é o melhor do mundo, mas eu sei que muita gente não tem condição de fazer isso na hora que está começando. Então, assim, gente, a dica é pesquisa, entendeu? Não tem erro, assim. Se você tem capacidade de interpretar e ler alguma coisa, tá tudo disponível. Então, pesquisa. Tem muito material na internet bom, de sites de confiança. Então, antes de você botar o seu site no ar, dá uma pesquisada no que precisa. Mas, basicamente, tem três leis que regulamentam a parte do e-commerce, né? Que é o Decreto Federal 7.962, que ele fala sobre o comércio eletrônico, o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e o Marco Civil da Internet, que é uma outra lei. Você vai jogar lá no Google, você vai encontrar. Tá? Tudo isso, né, em conjunto, prevê mais ou menos o que tem que ser aplicado no seu dia a dia para você ter um comércio eletrônico. Muito básico, que muita gente sabe, mas não é todo mundo que faz, é o que tem que estar na cara do seu site. Ali na hora que você abre a página, tem que constar ali na cara do seu site, tá? Normalmente fica no rodapé, mas isso não tem uma previsão legal de onde tem que ficar. Então, você coloca mais ou menos aonde você achar visualmente legal, tá? Que é o nome da sua empresa, o CNPJ, o endereço da sua empresa, se ela tiver um endereço físico, o endereço eletrônico, a descrição das atividades que você faz, né? Que é meio que o seu objeto social, a sua atividade comercial. E de uma forma clara, isso tem que estar tudo muito claro para o cliente, que não gere dúvidas na hora dele fazer a compra. Então, os preços, eles têm que estar muito claros. Então, tal coisa custa tal, mais o valor do frete. Tem que estar claro. Não tem que gerar dúvida na hora do cara comprar. Ele Não tem que pode ficar ter pesquisando e pegadinha. procurando. Exatamente. Entendeu?
Por exemplo, regras do uso de utilização de vouchers ou cupons ou coisas parecidas, ou regras para determinadas ofertas, né? Você colocar aquilo de uma forma clara e transparente. Isso tudo tá na legislação, então você tem que ter esse tipo de clareza, tá? Prazo de entrega também tem que constar, tá? Isso normalmente consta, mas assim, cumprir esse prazo é muito importante. Muito. Deixa eu só ver se faltou alguma coisa. Só um minutinho. Ah, tá. Precisa ter uma comunicação, um serviço de canal de comunicação. Então, que aquele cliente consiga falar com a sua loja de uma forma fácil e rápida, né? Então, fale conosco, um telefone de WhatsApp, alguma coisa. Pode ser Tá? e-mail ou WhatsApp? Ou existe uma regra? Não existe uma Tá, regra, tá? Ela só precisa conseguir falar com a loja, beleza. tá? Precisa também ter algum lugar que conste sobre a política de troca e cancelamento, tá? Devolução, né? Eu acho bastante importante a gente Devolução. falar sobre o prazo de devolução. O prazo de devolução, o CDC fala, é o artigo 49, que toda compra realizada fora do estabelecimento, ela dá o direito do cliente devolver em até 7 dias, tá? Então, é uma coisa até meio estranha, né? Assim, a pessoa recebe e ela quer devolver e cancelar, assim, não gostou, mas é assim que funciona, porque entende-se que o cliente não teve a oportunidade de conhecer o produto, de pegar, de experimentar, enfim. E é assim. Então, inclusive, a loja tem que gerar algum código, né, para você mandar aquele produto de volta. Então, por exemplo, eu comprei uma blusa, eu não gostei. Eu entro no site, eu entro lá na aba cancelamento. Devolução da minha compra. Aí a loja tem que gerar um código de Sedex, de correio, para eu mandar de volta aquele produto sem custo, tá? Certo. Porque entende-se que eu já paguei o frete para vir, né? Aí, independentemente se o frete for grátis ou não. Entendi. Aí, isso é uma coisa. Ficou clara a parte da devolução, Má? Ficou super claro. É que a Steph falou, né, que prevê o CDC. CDC, para quem não está habituado É, com a sigla, é Código de Defesa do Consumidor. Então, muitas marcas seguem o CDC, muitas não seguem. E se eventualmente você é uma empresa, você tem que saber como atuar de maneira legal. Então, a maneira legal é que você conceda isso ao seu cliente, não que seu cliente fique exigindo. Então, você vai deixar de maneira clara ali nas regrinhas onde a Steph falou que precisa ter, de termos de uso, de como eu faço para fazer uma troca, uma devolução, e o prazo de 7 dias é contado a partir do recebimento. Então, se você recebeu na segunda, você vai ter 7 dias corridos para fazer essa devolução. Passou o prazo, a empresa não é mais obrigada a fazer nem troca nem devolução. Este prazo também, assim como a empresa tem que cumprir essa determinação legal, o cliente também tem que cumprir dentro do prazo. E aí, tudo estando certinho, é possível troca, devolução, enfim. isso. Certo? Certo. Bom, e aí, tendo isso em mente, assim, são várias regrinhas, mas é uma coisa bem intuitiva, assim, a gente já está bem acostumado, né, a mexer em site e tal, não tem muito erro. Mas o ideal, óbvio, é que você tenha um advogado para te orientar, mas se não pesquisa, tá tudo muito claro e mastigado na legislação, tá? Tá. Pode falar. Eu queria saber assim. Quando quero dar o primeiro passo de abrir a empresa, a primeira coisa que eu devo pensar é em faturamento para escolher o tipo de empresa? Na verdade, a primeira coisa que você tem que pensar é o que cabe no seu bolso nesse momento. Você, Tá. assim, o que é. Travou. A live travou, peraí. Agora Oi? voltou. Voltou. Pode falar. Voltou para mim, ficou normal aqui. Se você tem condição de gastar um pouquinho mais agora, se você tem um dinheiro destinado para a abertura da sua empresa e você tem condição de investir um pouco, né? Não é uma coisa absurda, é um valor ok. Invista em você
já fazer o negócio direito. Isso era até uma observação que eu ia colocar no final. Do que Tá. você, por exemplo, abrir uma MEI e não ficar emitindo nota fiscal porque não cabe no faturamento. Porque mais para frente você vai ter que transformar essa empresa. Então, e se mais para frente você não conseguir transformar esse CNPJ dessa MEI numa sociedade limitada, por exemplo, você vai ter uma baita dor de cabeça de dar baixa naquele CNPJ da sua MEI, abrir um novo e trocar tudo que você faz até então com aquele CNPJ. Você já tem. Pode falar. É muito mais difícil fechar do que abrir, fala aí. É, com certeza. E assim, quanto mais tempo de CNPJ você tem fazendo uma atividade, mais fácil é de você conseguir crédito, de você ter credibilidade, de você conseguir parcerias. O cara que vai apostar em você, por exemplo, o cara que vai botar dinheiro em você, ele vai investir, ou seja lá o que for, ele vai olhar o seu tempo de casa, entendeu? Ele vai olhar, isso gera credibilidade desde a hora de você passar, por exemplo, os seus dados da sua conta bancária para alguém fazer uma transferência. Nesses dados da sua conta bancária vai ter o seu CNPJ e a sua razão social, que eventualmente pode ser o seu nome porque você é uma MEI, ou pode ser a sua razão social porque você já é uma sociedade. Então, isso tudo tem que ser pensado, entendeu? Tá. Por que você me perguntou isso mesmo? Não, Qual que é o porque eu primeiro perguntei, passo? o primeiro passo é pensar no faturamento, né? Então, bom, tomei a decisão, vou abrir uma empresa. Tenho que avaliar o meu bolso, né? Foi o que você bem colocou, antes de pensar no faturamento. É claro, eu ponho no meu planejamento, quero faturar 10 mil, quero faturar 15 mil, e eu faço as minhas contas, né? Então, por exemplo, eu vou começar agora a confecção lucrativa e todo mundo que está sendo convidado a participar dessa live. Então, eu vou investir 15 mil reais na minha primeira coleção. Se eu vou investir 15 mil reais na minha primeira coleção, quanto que eu pretendo faturar nos próximos 3 meses? Eu pretendo vender 5 mil por mês, 10 mil por mês? O que a gente está dizendo é que precisa de um planejamento para, com base nesse planejamento, você pensar: a MEI serve para mim? Ela cabe para o meu caso específico? Não, não cabe. Então eu já vou para uma Meirelli ou eu vou para uma limitada. E aí o segundo ponto que eu ia chegar é o próximo passo, depois que eu decido o que cabe no meu bolso e qual tipo de empresa, é procuro um contador ou procuro um advogado. E pelo que você orientou aqui durante o nosso bate-papo, o que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Se eu sou sócia sozinha, posso procurar direto um contador. Se eu tenho outras pessoas envolvidas na sociedade, o melhor é que eu procure um advogado que defenda também os meus interesses. É isso? Mas é isso, mas assim, que outros advogados não me escutem, porque, na verdade, o melhor dos mundos é que você procurasse um advogado em qualquer das situações, Direto. porque direto, Tá. porque independentemente se você não é sócio, você é sozinho, quem vai fazer o seu contrato social é um contador e vai pegar a assinatura de um advogado, sabe-se lá quem é, tá? Mas é Porque é menos preocupante, requisito é do, requisito do da contrato junta. social que um advogado assine. Gente, então o Isso, correto é procurar um advogado, na minha sim, opinião. na minha também. Mas é que a gente sabe como que funciona na prática, assim. Eu vejo muita gente fazendo com contador porque eles cobram um valor, o valor do trabalho deles, e nesse valor eles já embutem um contrato social com algum advogado assinando, que eu não sei quem é, alguém que eles fazem parceria lá. Então, o ideal, sim, é procurar um advogado. Um advogado que faça isso, não precisa ser grandes escritórios, um advogado que você conheça, um advogado que trabalha de forma autônoma, um escritório vai te cobrar também uma fortuna para fazer isso. Não, não é o caso se você Tá. não tem uma grande empresa, Você entendeu? faz hoje abertura de empresa? Sim, sim, faço e eu Tá. tenho contadores parceiros que a gente trabalha em conjunto, né? Então, isso é bem legal, assim, a gente poder trabalhar com o contador e não contra o contador. Durante muito tempo da minha vida eu trabalhei contra o contador, então a gente trabalhava arrumando as cagadas que o contador fazia, porque no final das contas foi ele que fez o contrato social, entendeu? Entendi. Mas assim,
uma coisa que é muito importante falar de novo, então, só para a gente voltar. Se você tem um sócio, não importa, assim, é muito importante você colocar tudo, as regras do jogo no contrato social ou num documento que vocês fizerem eventualmente um acordo de sócios, que é um contratinho de gaveta, né, que prevê alguns detalhes entre você e o seu sócio. Então, é bem legal que você tenha, assim, um acompanhamento para evitar dores de cabeça mais para frente, tá? Tá. Outra coisa que eu queria te perguntar é se eu opto em fazer uma Eireli, eu preciso ter um capital integralizado. E se eu opto fazer uma limitada, eu não preciso ter um capital integralizado. Para quem está chegando agora e não tem noção do que é capital integralizado, explica para a gente o que é capital integralizado, se precisa ser em dinheiro, se pode ser em bens, como que isso se aplica. Então eu até ia falar sobre a Eireli que a gente acabou pulando. A Eireli, até pouco tempo atrás, era uma das únicas sociedades que que tinha personalidade jurídica e podia ter um sócio só. A Martina tá aí. Fecha a porta. E podia ter um sócio só. Só que o capital social mínimo dela é de 100 salários mínimos pela legislação. Da Eireli. Da Eireli. Então, Tá. isso meio que inviabiliza. Assim, a pessoa que está começando ela não tem 100 salários mínimos. Mas o que isso quer dizer na prática? Você não precisa depositar isso em lugar nenhum, tá? Mas é um documento que você está assinando, colocando no seu contrato social, que você tem um capital social mínimo integralizado de 100 salários mínimos. O que isso significa? Que a sua empresa utilizou aquele valor para existir, tá? E que, portanto, você tem aquilo que você, perante terceiros e eventuais credores, você se compromete É como se a sua empresa tivesse gasto esse valor para ficar de pé. É isso, tá? Mas você E não quando a precisa... gente fala de... Desculpa, capital integralizado, para a empresa existir, é um dinheiro, é um valor que precisa ficar Pode ser feito... congelado, parado ou pode ser usado? Não, ele pode ser usado, mas o capital social ele pode ser integralizado em bens ou em dinheiro. Então, você pode integralizar um imóvel. Enfim, existem várias formas de fazer isso. Mas, assim, qual que é a minha sugestão para o pessoal que está começando? É não escolher a Eireli, tá? Porque com a sociedade limitada unipessoal, meio que caiu por terra, não faz mais sentido ter uma Eireli. Entendi. Porque agora você tem a sociedade limitada unipessoal, você coloca lá um capital social mínimo de R$1.000, que é um valor simbólico. Ninguém vai te pedir para provar o seu depósito, a sua transferência, o seu dinheiro imobilizado, nada disso. Mas você está declarando que você tem aquele dinheiro, que você utilizou aquele dinheiro para abrir a sua empresa, entendeu? Entendi. Perfeito. E deixa eu só ver o que mais aqui. Sobre o site, né, que a gente estava falando, é bem importante também o site cumprir toda a parte de LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, basicamente... Que é nova também. É nova. Basicamente, todos os dados que você circula no seu site são de responsabilidade da sua empresa, tá? Então, você não pode sair passando os dados para outra empresa, vendendo os dados, cedendo os dados, seja lá o que for. Vou vender lead no mercado. Exatamente. Isso é responsabilidade da sua empresa, isso é crime, tá? Então, se eventualmente você tiver parcerias, por exemplo, sei lá, faço parceria aqui com uma marca de estampa, não sei, e ela tem acesso aos meus dados. Isso tem que constar na sua política de privacidade, por exemplo, que é um documento que tem que ter no seu site, uma política de privacidade e os termos de uso, que é um pouco complexo para a gente falar aqui, mas é importante a pessoa que vai ter um site saber que vai precisar disso, tá?
Eu já joguei no Google e existem modelos prontos de termos Existe. de uso, existe muita coisa pronta, ou você pode chegar em qualquer site grande e ir até o fim lá e vai estar lá os termos de uso, você pode ler e replicar, aplicar para a sua empresa. Mas o que a Stephanie está dizendo é super importante que tenha. Para quê? Para você estar atuando dentro do mercado de maneira regular. E é isso mesmo. Certo? O que eu acho que a gente pode finalizar. Você tem mais alguma coisa para pontuar? Tem uma observação aqui que eu anotei para falar sobre o registro de marca, né? Tá. Na hora de você registrar sua marca, também tem alguns contadores que fazem registro de marca. E assim, não, gente, não é o aconselhável que você faça com profissionais que não são capacitados intelectualmente para fazer. Porque é um processo relativamente fácil, mas que você precisa saber algumas coisinhas para evitar uma dor de cabeça. A sua marca, então vamos pensar no macro de um cenário, tá? Você vai abrir uma empresa e qual que é a sua intenção? É fazer aquele negócio vingar, é fazer aquele negócio ser rentável, é fazer aquele negócio valer muito dinheiro, tá? Um dos principais ativos do seu negócio é a sua marca. Portanto, se você não fez o registro de forma correta, você não tem essa marca no nome da sua empresa. Então, se a sua marca foi registrada no nome do Zezinho Contabilidade, você não tem o registro da sua marca no nome da sua empresa. Então, é muito importante fazer esse registro de uma forma correta. Fazer esse registro no nome da empresa e não no nome da pessoa física, tá? Nem do Aí contador. entra, nem do contador. Então, aí entra a questão da MEI, né? Muitas vezes a pessoa abre uma MEI, aí ela faz o registro da marca no nome dessa MEI, depois ela precisa transformar essa MEI, ela não consegue por inúmeras burocracias um pouco estúpidas dos nossos órgãos públicos, e aí ela tem que cancelar aquele CNPJ e fazer outro. Só que a marca dela está registrada com o CNPJ da MEI dela. Isso vai ser uma puta dor de cabeça no NPI para você fazer a cessão da Para marca para um novo transferir. CNPJ. Não é Exatamente. uma Então, transferência simples de ser feita, então. não é simples, não. Não é. Dá para fazer, dá, mas assim, volto a falar, é uma economia talvez um pouco burra que você fez no começo, que você vai gastar mais dinheiro agora para regularizar o negócio, entendeu? Na altura que tá. Como a Esther Então, Marques disse ontem, é o barato que sai caro. exatamente. É o barato que sai caro. Mas assim, o ideal, o melhor dos mundos, cada empresa é uma empresa, cada cenário é um cenário. Então, o ideal é você fazer uma consultoria que seja para você saber, no seu caso, o que você precisa, né? Então, no seu caso, por exemplo, não, abre uma MEI, não, abre uma limitada, não, vai por aqui, vai por lá. Tem o caminho das pedras, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que foi muito bem colocado. Eu acho que a orientação no início é a base de tudo para a gente evitar a dor de cabeça. Se a gente não tem essa experiência e essa visão de que lá na frente pode dar problema, aqui atrás a gente toma escolhas como se a gente tivesse com pontos cegos, né? Então, se a gente tem a orientação de um advogado, se a gente tem a orientação de um contador, um consultor, isso faz com que a gente evite ter prejuízos financeiros lá na frente. E o que eu falo, muitas vezes os prejuízos financeiros, eles vêm acompanhados de prejuízos emocionais, porque não é só o desgaste financeiro, a gente se desgasta energeticamente, fisicamente, quando uma coisa não acontece como a gente deseja ou se a coisa começa a dar problema. Então, eu só queria finalizar a live, né, dizendo um pouquinho sobre a junta comercial, que é um órgão, público, Té? Sim, é um órgão público. É um É órgão um órgão público, que é o estadual público. órgão estadual público responsável por arquivar os contratos sociais de todas as empresas abertas naquele estado, que é também um tipo de informação pública. Qualquer pessoa pode consultar o seu contrato social, assim como você pode, se quiser, entrar na Junta Comercial do Estado de São Paulo, digitar DAFIT
E lá você vai abrir o contrato social da Dafit e vai saber quem são os sócios da Dafit. Por quê? Porque Isso. essa é uma informação de direito à população. A população tem direito a saber quem são os sócios, quem são as pessoas físicas que estão por trás da pessoa jurídica. Então, eu acho que é super legal a gente trazer esse acesso à informação aqui para as pessoas que quiserem navegar no site da Junta Comercial do seu estado, ver eventualmente um exemplo de um contrato social, porque a gente falou muito aqui durante a live um contrato social. Mas às vezes a pessoa quer ter visão do que é um contrato social. Sim. Entra lá na Junta Comercial, digita o nome de uma empresa, põe lá para abrir. Hoje é tudo digital. Você pode abrir, você vai ver que um contrato social é o nome dos sócios, é o endereço dos sócios, é o endereço da empresa, é a atividade da empresa, como a empresa atua. Como a Stephanie falou, é o documento onde estão as regras do jogo. Então é muito legal isso. E tem muita gente que não sabe que está disponível para a população. Então, Sim. são essas as minhas considerações finais. Má? Oi, já estamos Oi. aqui. É tão importante, né? É uma coisa tão importante que é, assim, você fazer um negócio bem feito, porque ele vai ser disponível para qualquer pessoa. Então, se você vai fazer um fornecedor, sei lá, você vai qualquer um pode ir lá e olhar, deixa eu ver aqui a empresa dessa pessoa. Então, é mais ou menos isso. É um negócio não é assim qualquer coisinha que você pode fazer com qualquer um. É a sua cara, é a sua identidade, é aquilo que vai te dar credibilidade. Então, acho que é isso. São coisas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. É isso. Então agora eu vou abrir esse espaço para você fazer o seu marketing, o seu business, porque essa live vai ficar salva aqui no IGTV para o pessoal ver a reprise. Também vai lá para o meu canal no YouTube. Então, se alguém que assistiu a live, chegou até o fim, quer te contratar para uma consultoria ou para você elaborar esse contrato social dessa empresa, ou se você precisa analisar como que a pessoa faz para te encontrar, seu contato, seu e-mail. Bom, pode ser por meio do Instagram, eu vou até abrir minha página. Eu não Tá. trabalho muito esse lado das mídias, né? Mas assim, é uma coisa que eu quero começar a fazer. E hoje eu já trabalho, já atuo com vários clientes, tanto pequenos como maiores, empresas grandes e pequenas. Então, o meu foco é sempre resolver o problema e não inviabilizar a contratação de um advogado. Eu trabalhei muito tempo em escritório e assim, os únicos clientes que tinham acesso a contratar advogado são clientes que têm muito dinheiro, que a empresa assim fatura horrores. Assim, eu sei que não é o caso da grande maioria, né? Pessoas que estão começando. Então, por isso, eu faço esse tipo de trabalho também com pequenos empreendedores, de dar uma consultoria no valor de como se fosse uma consulta ao médico. Sabe, uma consultoria mesmo para a pessoa saber por onde começar. Eu acho que isso é muito importante. E quem quiser falar comigo, pode falar comigo pelo meu Instagram. Eu vou abrir o perfil do Instagram, pode me mandar inbox lá que eu respondo e a gente bate um papo por WhatsApp, por telefone. E, enfim, acho que é isso. Assim, tendo em mente que aquela velha história é um pouco clichê, cada caso é um caso, então é muito legal que você tenha uma orientação para o barato não sair caro mais para frente. É Então, isso. é isso. Obrigada todo mundo Imagina, que Má. acompanhou. Obrigada a você por ter vindo Obrigada, com tanta gente. informação, ser tão esclarecedora, tão profissional. E eu desejo muito, muito, muito sucesso para você. Vou deixar na descrição do vídeo o arroba do seu perfil. Me manda seu e-mail profissional também por escrito, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E é Tá. isso, gente. Um grande beijo para vocês. Bom A dia gente para se vê todos. no aulão do dia 20 da confecção lucrativa. Um Tchau, beijo. tchau. Beijo. Tchau.